Bom dia, mais uma vez nesse domingo, nós nos preparando para nossa reflexão e eu gostaria de falar hoje. Na semana passada eu tive numa ONG em que a diretora, conversando comigo, falou sobre algumas alunas, não os alunos, umas crianças que frequentam lá, e que tinha muita questão de tentativa de suicídio. Algumas pessoas me falaram que a tal da baleia que tem na internet e tal, eu não sei muito bem o que é isso não, mas eu entendi que seria algo para poder os jovens irem sendo desafiados e no final seria um tipo de um suicídio. E na sexta-feira eu encontrei com uma pessoa, uma garota, uma adolescente que tentou se matar mesmo. Não foi na questão da baleia, mas tentou mesmo se matar, cortar os pulsos. E eu vi muita tristeza, né? Muito desânimo, uma tristeza profunda em relação à vida, em relação a tudo, os seus pensamentos. Um cronista e um escritor chamado Roberto Fraga, ele disse algo assim: a mente humana, ela divaga sobre constantes incertezas, né? E nessa divagação dessas incertezas, está na esperança de nelas, nessas divagações, encontrar o verdadeiro espírito da sua natureza. É isso que o Roberto Fraga fala. E essas buscas que nós temos de pensamento, de respostas. O Fagner canta uma música que ele diz assim: perdido em meus pensamentos é que eu me encontro tão só. Na boca um sabor de veneno e no peito aquele nó. Então são essas divagações, esses pensamentos, essas situações, muitas vezes de desamparo, de pensamentos de solidão, de angústia, de tristeza. Mais uma vez eu cito o Miguel de Unamuno, que é um filósofo, ele é ex-reitor da Universidade de Salamanca, sobre o estado agônico, né? A agonia que ele tinha, o sentimento trágico da vida, que seria essa agonia da morte e o pensamento dele da imortalidade da alma do ser humano. E nessa busca, nessas incertezas, nesse constante devagar, como fala lá o Roberto Fraga. E interessante porque num momento desse as pessoas dizem, né, que Deus abandonou. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, talvez até o que eu vou falar hoje eu já tenha falado alguma vez, eu não me lembro. E essa questão do colocar Deus como ele que abandonou, ele que deixou, que ele não está ao meu lado e eu sofro por causa disso, porque ele não quer saber de mim. São os pensamentos que nós temos essas incertezas. No livro de Jó, nós temos um questionamento, vários questionamentos, na verdade eu já comentei. Jó, pelo menos umas 13 a 15 vezes, ele pergunta o porquê, né, para Deus, por que estava acontecendo aquela situação com ele. E hoje vamos trabalhar alguns textos com alguns personagens bíblicos aqui, e nós temos aqui em Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus chama esse profeta para ser o arauto dele, né, o proclamador das palavras dele, Deus fala para Jeremias no capítulo 1, versículo 8, não temas diante deles quem? De quem ele ia falar, seria o povo de Israel, os sacerdotes, os reis, os religiosos ali, porque eu sou contigo, não é? Para te livrar, diz o Senhor. Depois ele diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E o outro texto aqui diz assim: e eis que te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
E é interessante porque lá na frente, no capítulo 20 de Jeremias, o Jeremias vai dar um grito, né? Um grito de desespero. Ele vai dizer assim no versículo 7 do capítulo 20, depois ele ele foi rejeitado pelos reis, pelos príncipes, pela família, pelo povo, pelos religiosos, ele estava sozinho. E ele então vai, depois de uma situação que ele teve com o perseguido pelo pessoal lá, principalmente por Passur, ele diz assim: ó Deus eterno, no versículo 7 do capítulo 20, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Olha só, e aqui no texto que eu tenho aqui, essa leitura que eu fiz é uma leitura mais moderna de hoje. A leitura antiga diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio, todo dia cada um deles zomba de mim. Então ele está sendo zombado. Tudo aquilo que foi dito para ele lá no capítulo 1 não estava acontecendo aqui. Ele está se sentindo abandonado e, pior ainda, enganado. É que muitas pessoas se sentem: Deus me enganou, Deus me deixou, Deus não me ama, e a promessa dele e tal. E interessante que é isso aí. Nós temos uma outra situação lá no capítulo 21 de Gênesis, é conhecida aqui, que é a história que Abraão manda embora a Agar, a sua concubina, sua escrava, a escrava da sua mulher, na verdade, junto com o filho dela, né? E aqui no versículos aqui do Gênesis 21, 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andante, errante, né? Saiu andando errante pelo deserto até Beersheba, que é o poço de juramento. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, né? E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele e levantou a voz e chorou. Então nós temos um homem, Jeremias, profeta. Nós temos aqui uma mulher, a Agar, mais um adolescente, de tempos diferentes, né? A Agar bem para trás, e Jeremias mais para lado de cá, para perto aqui de nós, no caso, na época, né? de anos. Nós temos algo também já da nossa era, que é Paulo, lá em 2 Timóteo, e ele vai dizer para os seus amigos: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, né? Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Na minha primeira defesa, no versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo, né? Eu estou lendo aqui o versículo 10, agora o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Então, sozinho também, já uma moça com um garoto lá atrás, no tempo de Abraão, depois de Jeremias, e agora na nossa era aqui, depois de Cristo, Paulo também dizendo que ele estava sozinho. Então essas pessoas estão sozinhos. O Jeremias fala: tu me enganaste. E aí a Agar chorando, ela não tinha culpa, ela era escrava. E aqui o Paulo também falando que ele ficou sozinho. E um outro texto também, 1000 anos mais ou menos antes de Jesus, que é Isaías, está aqui no capítulo 49 de Jeremias, de Isaías, no versículo 14 e depois no versículo 14 aqui. Mas Sião diz, né? Está falando sobre Sião, sobre o povo de Israel ali no Monte Sião: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, né? Então nós estamos vendo aqui essa situação em que esses personagens, 2 profetas, a mulher, o adolescente e um outro apóstolo mais para frente lá, tendo o mesmo pensamento de que está abandonado, que Deus enganou. Nós temos na história o rito de passagem das tribos dos Cherokee nos Estados Unidos, né? Esse rito de passagem da adolescência para a fase adulta do garoto. Ele dá um garoto, e depois desse rito de passagem ele se torna um homem dentro da sua comunidade. Então o pai vai conduzir esse garoto para a floresta, né? Uma floresta tenebrosa, sombria, né? No final da tarde, e na montanha. E ele caminha com ele, vai vendar os olhos desse filho, né? E vai deixar esse filho num certo lugar sozinho, né? O menino vai se assentar ali e vai passar a noite sozinho na mais absoluta escuridão, não só da floresta, como também
os seus olhos estão vendados, né? Se ele aguentar a noite todinha, né, sem tirar as vendas, sem remover a venda dos olhos até o amanhecer, ele também não pode chorar, não pode gritar, não pode pedir por socorro, ele tem que ficar ali, né? E se ele aguentar ali, então vai poder ser considerado um homem dentro da tribo. E ele depois não pode passar isso que ele passou no seu rito para nenhuma informação para os outros jovens que vão vir depois. Ele não pode contar a experiência dele que ele passou, né? Então ele vai ter que enfrentar o medo, né? Como um homem, né, deve se tornar um homem enfrentando o medo que ele tem. O medo do quê? O medo do desconhecido, o medo do barulho, né? Que naturalmente vai estar amedrontado porque está numa floresta cheio de barulhos, né? O seu medo faz ouvir barulhos de toda espécie e isso vai aumentar ainda, potencializar os barulhos que ele está ouvindo, porque ele está cego, ele não está enxergando. Os animais selvagens, de todas as espécies que fazem ali barulho ali, no caso. Talvez outros índios de alguma outra tribo poderiam atacar e poder raptá-lo ou mesmo matá-lo. Os insetos que poderiam atormentá-lo, eu tenho um problema muito sério com pernilongo, qualquer picada de pernilongo já me deixa todo inchado, imagina se no meio da floresta, né? As cobras também, que podem causar terror. E ele então terá também fome, vai ter frio, vai ter sede. Talvez até o vento também vai soprar e o barulho do vento vai parecer para ele que está tudo se mexendo ali, né? A terra, né? O movimento ameaçador do vento, das folhagens. E o rito de passagem desse Cherokee da infância para essa fase adulta dele aí. E depois, finalmente, no amanhecer, quando o sol vai aparecer, ele pode tirar a venda, né? Ele vai sentir o calor do sol e uma claridade mais ou menos, e ele vai poder tirar a venda. E aí que ele vai poder ver que o pai dele, né, está sentado perto dele e passou a noite toda do lado dele, né? Então nós também nunca estamos sozinhos. Eu volto a dizer, isso é uma questão de fé, né? De acreditar. Muitas vezes é duro para nós acreditarmos no nosso sofrimento, na nossa luta, no nosso desamparo, nossa angústia e incertezas, não é isso? Nas nossas divagações, de que Deus está conosco, existe algo que está nos dirigindo, que está com a gente, e a gente vê situações só difíceis, né, acontecendo, coisas difíceis, cada vez mais se avolumando, e eu chego uma hora e falo, mas não é possível que não existe. Mas isso faz que nós possamos entender. Eu lembro aqui daquela oração que é dos pés da areia, né, que já comentei com vocês, de que as pegadas que tinha ali, 4 pegadas nos momentos felizes, e no momento triste, a pessoa, o ser humano, olhava e só via a pegada, né, aí dizia assim, poxa, mas nos momentos alegres o Senhor caminhou comigo, no momento de luta, de turbilhão, de efusão na minha vida, eu caminhei sozinho. Eu falo, não, aí Deus fala assim, não, na verdade essa pegada aí não é sua, essa pegada é minha, porque nesse momento aí eu te carreguei no colo, né? No momento de tribulação, de situações difíceis. Então nós nunca estamos sozinhos se nós temos fé, né? E mesmo quando não percebemos que Deus está olhando para nós e que Ele está sentado ao nosso lado, Ele está que nem esse pai Cherokee aí do lado, né, protegendo o filho ali, mas ele tem que passar por aquela situação, né? Então, quando os problemas aparecem, tudo que temos que fazer seria, se você tem fé, né, acreditar que Ele, que é Deus, está nos protegendo, né? Apenas porque você não vê Deus, né, você não significa que Ele não esteja conosco, com você e comigo, né? Então, nós precisamos caminhar acreditando que mesmo na situação mais desesperadora das nossas vidas, Ele é presente. Eu queria ter me encontrado com essa menina, essa adolescente, antes do problema que ela sofreu, dela poder tentar contra a vida dela, né? O descrédito dela com os seres humanos, mesmo com Deus, né? Então nós precisamos evitar de tirar nossa venda antes do amanhecer, né? E tentar, no caso dela, tentar se matar com toda a vida para frente. Eu estou com 62, eu fico pensando às vezes, eu vou ter mais uns 20 anos, e se Deus quiser, posso morrer antes, né? Mas uns 20 anos só, e passa assim, rapidamente. E ela que está ali com seus 12, 13 anos, que tem toda a vivência, quase mais de 50 anos para frente, ela perder isso por uma desesperança, né? Por essa divagação dessas incertezas e dessa solidão. Então ela tenta se matar para tirar isso da vida. Então nós poderemos voltar no texto aqui
com esses mesmos personagens que nós falamos aqui, e nós vamos ter algo interessante. Sobre o Jeremias que estava ali desiludido ali, perdido ali, lá nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, ele vai dizer, ele está vendo a desolação de Jerusalém, que foi dominada por Nabucodonosor, os babilônios, destruída, e ele vê tantas coisas tristes ali, mas de repente vem essa iluminação, esse raio, esse flash sobre a vida dele, né? E ele está ali falando sobre tantas tristezas, mas ele dá esse flash, essa pincelada no meio desse turbilhão, dessa escuridão. E ele faz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu estou em Lamentação, no capítulo 3, no versículo 21. O que traz esperança para esse homem? Que lá no acabamos que estava enganado, se sentiu enganado e agora está totalmente aqui perdido, olhando a situação de destruição. Não tem mais jeito isso aqui não vai ter jeito. Não. Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. E o que dá esperança para ele? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a fidelidade dele, né? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. De toda a desgraça que ele passou, ele individualmente, e de toda a desgraça que ele vê na comunidade de Jerusalém e Judá, destruição, ele dá esse grito: eu trazer à memória o que me dá esperança é que Deus, a misericórdia dele se renova, a bondade dele se renova a cada manhã. Então nós temos aqui o mesmo homem, o mesmo profeta que está ali falando que tu me enganaste e eu fiquei enganado e estou sozinho, só passo terror e medo e destruição e as pessoas só querem me matar aqui, para esse grito de esperança, de expectativa. Depois nós voltamos lá em Agar, que estava lá chorando, e o garoto prestes a morrer. O que acontece com eles aqui no capítulo 21 também? Que aí aparece, ela está chorando, e Deus fala com ela, né? Deus ouviu a voz do menino, né? Não foi a voz dela. Tem um outro trecho antes, que ela também foge da presença de Sara, em que Deus fala com ela diretamente. Aqui não, Deus ouve o choro do garoto, do menino, né? E Deus, aqui diz que é o anjo, que nós falamos anjo, né? Mas é o mensageiro de Deus, chama do céu a Agar, né? E ele disse: que tens, Agar? Né? Não temas. Olha só, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Então, apesar de você achar que está sozinho, você não está sozinho. Ela falou: vai morrer o garoto, eu vou morrer também, e começou a chorar. E Deus está vendo, e ele ouviu a voz e falou: não temas, não tenha medo, né? E ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão dele, porque eu vou dar para ele, ele vai ser o pai de um grande povo. Olha só, de quase de morte para ser um pai de grande povo. E Deus ela se levanta, e Deus mostra para ela um poço de água, e eles bebem ali. E ela então, Deus está com ela, e Deus faz ali com ela e com ele algo revertendo aquela história, aquela situação. Então é interessante, não é isso? E depois também, nós também podemos ver, lá também no próprio texto de Paulo em Timóteo, lá em 2 Timóteo, que nós lemos o 10 e o 16, mas o 17 e o 18, que vai dizer, pelo menos diz assim Paulo, depois de falar que estava sozinho, que ninguém defendeu, que ele ficou sozinho, né? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Bom, aí então ele percebe: bom, estou sozinho em relação aos homens, mas não estou sozinho em relação a Deus. Deus está ali como aquele pai Cherokee do lado do filho, protegendo de todos os males ali, né? A gente vai ter tribulações, sim, aflições, sim, mas Deus, se você tiver a fé, se você acredita nisso, que Deus existe, que é todo esse processo todinho que nós cristãos acreditamos, então você está ali, né, seguro por Deus. E no último texto lá de Isaías, que a gente leu, que falando que Sião diz que o Senhor me esqueceu,
Aí no versículo seguinte, que é o versículo 15, no capítulo 49 de Isaías, diz assim, aí é uma pergunta, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E nós sabemos que existem mães que pegam crianças e jogam fora aí, né? Em cestos, em riachos, na rua, no lixo. Mas a pergunta é essa, pode? Pode? Jamais poderia ter uma resposta dessa, pode, em relação à mãe, a uma criança, ao seu filho. Mas aqui diz que pode, sim, pode, mesmo que ela faça. Aí vem, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu quem? Deus, todavia não me esquecerei de ti. Então me pesa o coração de eu não poder ter conversado com essa garota, né? E não é só ela, como tem diversas pessoas no mundo aí com pensamentos de suicídio, nessa angústia, nessa tristeza, na busca de resposta, com a sua mente totalmente ali, constantemente nas incertezas, nas divagações sobre a vida, né? Então, que nós possamos entender, o autor de Hebreus, né? Precisamos, no caso, evitar tirar a nossa venda antes. Nós temos que continuar ali crendo que as coisas vão caminhar e que a nossa história pode ser mudada. Então o autor de Hebreus, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda aqui, 2 minutinhos rapidamente, o autor de Hebreus proclama lá em 3, um eco de Deuteronômio, né? Que diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é o que Deus fala para nós. Então nós possamos devagar, podemos pensar, mas saber de que um pai tipo Cherokee está do nosso lado nos protegendo, né? E que você também, você que está ouvindo, que você possa também orar por essas pessoas, para que Deus possa tocar no coração, para que ela tenha esse flash também e ela, né? Desperte e que não tente contra a sua vida e achar que Deus desamparou, que Deus não ama mais, né? Surpreendeste-me e surpreendido fiquei. Sim, fiquei também porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não porque Ele abandonou, mas porque Ele é bom. Tá bom? Bom domingo, boa semana para você e sua família. Deus abençoe.